Olá, em Foco começando, o programa que discute assuntos do dia a dia, que difunde conhecimentos e promove educação. Educação é o nosso tema de hoje. Aqui no estúdio comigo está a professora doutora Aparecida do Carmo Berchior. Ela é de São Paulo, consultora na área de educação. Veio para ministrar um curso de capacitação aos nossos professores aqui na Unipar. São anos de experiência, não é, professora, em educação? Quantos anos? Mais de 30 anos em educação. E nesses 30 anos já lecionou? Já fui professora, já trabalhei na gestão de ensino superior, já comecei minha trajetória na educação básica como professora, fui para a coordenação de educação básica e fui para o mestrado, ensino superior, por onde eu já estou com mais de 30 anos de atuação. No ensino superior eu fiz a minha trajetória acadêmica sempre preocupada em buscar a inovação em metodologias, né, que foi a minha história, a minha vida. Aí nesse processo eu cheguei à gestão de curso, depois à gestão, à direção institucional, à pró-reitoria em uma instituição no interior do estado de São Paulo. E também nesse processo eu fui avaliadora do Ministério da Educação até início desse ano, quando eu solicitei o desligamento, como solicitei da instituição, onde eu só apoio agora, depois de quase 30 anos, por uma paixão por capacitar professores e trabalhar com inovações, com novas metodologias que propiciem o ensino superior a formar profissionais mais conscientes da sua função social, né? Agora a senhora acha que está preparada para essa nova missão, vamos dizer assim, só vai Sim, trabalhar com consultoria? Só trabalhar com a capacitação de professores, com essa consultoria educacional, pensando o currículo como um momento privilegiado de atuação não só do professor, mas do aluno também, com o seu processo de aprendizagem. E o que se prioriza nessas capacitações? O que se deve priorizar? Bem, eu penso em um processo de formação de competências profissionais e competências pessoais para um indivíduo se inserir na sociedade de forma extremamente preparada para lidar com o outro, para intervir, para se comprometer com a sua sociedade. E neste sentido a gente chama isso de trabalhar com um currículo que trabalha as competências, né? Então, neste sentido, a capacitação ela vai de um olhar para o currículo, de como ele deve se estruturar para que ele trabalhe com competências, aí perpassa a forma, a didática, como vai se situar o ensino, porque há uma mudança, sempre o aluno vai ser mobilizado para interagir com o seu processo ensino-aprendizagem e, ao mesmo tempo, ele vai ter uma avaliação dessa natureza, né? Ou seja, é um trabalho urgente no momento que o país passa. E observa, o ENAD nada mais é do que este trabalho. E que nós que estamos inseridos no ensino superior demoramos muito para perceber como nós devemos nos estruturar em termos de saberes a serem ministrados e a forma como eles deverão ser ministrados para atender essa demanda que por acaso está no ENAD, mas que ela tem um vínculo quando se cria um curso, tem uma lei que diz: olha, as diretrizes para você criar esse curso é assim. Ela tem esse profissional, tem que sair sabendo isso, sabendo aquilo, ele deve ser competente para fazer isso, fazer aquilo. O que faz o ENAD? Nada mais do que cobrar esse documento que nós usamos para criar um curso. Ele vem realmente para melhorar a qualidade de ensino no Brasil? Com certeza. Mesmo com todas as dificuldades, com as necessidades de melhoria, e eu creio
na competência das pessoas que estão dentro do INEP, com uma maturidade para trabalhar nisso e tem se preocupado com isso, eu posso dizer, como a avaliadora institucional e de curso que eu fui até o início desse ano, quando eu pedi o desligamento, seja como alguém que participou desse processo de elaboração, seja como alguém do lado da instituição se preocupando com este processo de elaboração, sem dúvida, é um marco de mudanças significativas na educação superior. Por quê? Não havia uma preocupação antes de uma lei dos sinais, né, que essa lei que é um sistema que integra várias formas de avaliar, onde uma delas é o ENAD, a outra é a visita que o avaliador, que eu fui inclusive até o início do ano, faz às instituições para saber se a infraestrutura está correta, se o corpo docente tem titulação, se a organização didático-pedagógica é eficiente, se ela dá conta dos princípios legais que regem a educação superior, quer pela forma como o aluno no próprio ENAD avalia o questionário de percepção que ele tem da prova, da instituição, né, que isso vai valer para a instituição. Todo esse conjunto que compõe esse sistema, onde está inserido um deles é o ENAD, trouxe credibilidade para a nossa educação superior. As instituições, muitas sérias, outras nem tão sérias assim, mas ninguém tinha uma preocupação, né, de que você teria que dar conta de um perfil profissional ao final de um processo de formação. Esta preocupação refez toda a história do ensino superior. Mesmo com as deficiências, com as necessidades de melhoria, com vários processos que ainda não estão tão claros ainda, ou que possam melhorar, não resta a menor dúvida. Nunca eu vi tantas instituições preocupadas com formação, preocupadas com a sua infraestrutura, preocupadas com a qualidade de ensino e envolvidas com isso. E o que me deixa um pouco mais satisfeita é que as instituições que não eram sérias neste sentido, elas naturalmente desapareceram do processo. E o que ainda precisa para melhorar? Nós precisamos ainda ter uma consciência e uma clareza de todas as legislações brasileiras, no sentido de compreender o que é esse perfil de formação com competência no mercado de trabalho. E um segundo aspecto é romper a barreira do mercado de trabalho, que venha a participar de forma mais efetiva da formação do profissional que depois ele vai receber. Então, ainda nós estamos engatinhando nesse processo. Então, por exemplo, mesmo as empresas brasileiras, elas não têm o hábito de efetuar parceria com universidades para que resolvam problemas que ela tem no seu processo. Ela trabalha com consultorias de outras empresas, mas ela não cria, ela ainda não tem essa cultura, e não tem essa cultura no Brasil, de se criar essas parcerias, como você vê, por exemplo, na Inglaterra, como você vê nos Estados Unidos, onde as empresas vão buscar solução para os seus problemas dentro das próprias universidades. E esse processo todo, que inclui avaliações, inclusive, estimula isso? Estimula isso. No novo instrumento de avaliação externa, por exemplo, que vai vir, recredenciar, Unipar, que a cada período tem o recredenciamento das instituições, com a visita dos avaliadores, ele já valoriza muito essa integração. Empresa, universidade, mercado de trabalho, universidade. E a partir dessas ações, acredito que nós vamos consolidar, aí sim nós teremos essa universidade capaz de lidar com as competências e ter empresas investindo em pesquisa nas universidades, no seu locus. Que também quase não existe no Brasil. Não existe. Você vê em grandes empresas, com grandes universidades públicas,
mas as universidades regionais, as faculdades regionais, que ali naquele locus onde a intervenção é necessária para aquela sociedade, ainda não há esta cultura. E a universidade que se integra dessa forma, ela ganha pontos nessas avaliações? Ganha pontos nessas avaliações. E o aluno, sem dúvida, sai com uma formação inovadora. E outra questão, a pesquisa é caríssima. Então, a universidade, bancando uma pesquisa caríssima, nem sempre ela vai atingir exatamente o impacto que aquela empresa deseja. Quando essa empresa financia parte dessa pesquisa e se integra, ela vai ser atendida especificamente na demanda e na intervenção que ela precisa para solucionar o problema. E nós temos no Brasil as proteções às bolsas dos professores que atuam em empresas, dos alunos bolsistas que vão atuar em empresas. Realmente é uma cultura que cabe a nós que estamos na universidade romper, tentando, insistindo, né, até que se consolida e que essas empresas possam entender que a universidade está a serviço daquele espaço e no sentido de atendê-los para que ela tenha mais eficiência, para que ela resolva um seu problema de gestão, um seu problema de produção. Uma vez, por exemplo, como a Unipar, ela atende a todas as áreas do conhecimento. Então, quantas empresas, quantos espaços podem se beneficiar com uma intervenção para resolver um determinado problema, com uma parceria de financiamento de pesquisa entre a universidade e a empresa. Professora doutora pela Unesp e com grande experiência nessa área, então, de consultoria. Veio aqui, em Umuarama, ministrar um treinamento, uma capacitação para os nossos professores. Foi uma webconferência, onde todos os professores da Unipar, das 7 unidades, puderam acompanhar. Uma experiência interessante de uma semana, é isso? É isso, foi uma experiência gratificante. E aí eu acho que nesse momento, Graça, eu tenho certeza, refletia ontem à noite sobre isso, que eu fiz a escolha correta quando eu decidi parar de trabalhar 14, 15 horas por dia na gestão, quando, mesmo doendo o meu coração, eu precisei deixar o Bases por uma questão de ética que eu não posso avaliar e fazer um trabalho de capacitação. Mas a capacitação de professores foi também a minha história. 18 anos eu fiz isso na editora Ática, eu fui assessora pedagógica, capacitando professores por esse Brasil, andando com a mala nas costas, né? Nesse desafio, as histórias fantásticas a contar. E esse trabalho aqui, eu estou saindo tão cheia de energia. Como é que foi o contato com os professores da Unipar? Mais de uma recepção, de uma alegria, de uma adesão, de um comprometimento na sede e nas unidades, inclusive com a participação efetiva das unidades, com a interação com as unidades, integrando todos os cursos, falando a mesma linguagem nesse trabalho. Então foi assim. E qual que foi o foco dessa capacitação na Unipar? Um olhar completo sobre tendências e inovações na educação superior, sobre quais as metodologias que hoje nós precisamos utilizar para que o nosso aluno saia no mercado de trabalho e tenha uma formação mais humana, tenha uma formação mais envolvida com a sua comunidade e que seja extremamente competente na sua área de atuação, mas que ele não seja só isto, né? Então, nesse sentido, as metodologias ativas, elas vêm para inovar. Não é mais aquele professor que ia na lousa, dava aula e que pedia para os alunos calarem a boca. E quanto mais de boca fechada esses alunos ficavam, mais significava aprendizagem. Então, hoje não, o professor tem que estar preparado para ele instigar, motivar o seu aluno, para ele assumir a sua aprendizagem, para ele ser o condutor do seu processo de formação. Para isso, ele tem que desafiar esse aluno, que tem que estar sempre ativo, sempre participativo, sempre atuando nesse processo.
E com um detalhe, os nossos alunos chegam na universidade com idade de 17, 18 anos. Ainda por aí, na 16, imaturidade, até isso que eu ia perguntar, tem maturidade para encarar um processo assim? Ainda na educação básica para o ensino tradicional, infelizmente, né? Vem com algumas dificuldades que acabam, às vezes, por levá-los a pensar a desistir, dificuldades financeiras, o trabalho, as próprias dificuldades da educação básica nesse sentido tradicionalista, né? Então, esta forma também é uma forma de acolher, motivando, porque ele vai se sentir importante dentro daquela área que ele escolheu de formação. Então, um foco foi este, né? Um outro foco, nós falamos de avaliação. Como nós, trabalhando desta forma, podemos avaliar um aluno? Eu não posso que seja respondido, fale sobre tal coisa. Comente não sei o quê. Esta avaliação, como a aprendizagem tem que fazer sentido, porque ele interage com o processo, a avaliação também tem que fazer sentido. Então, a avaliação é pensada com o aluno. A avaliação vai ser trabalhada no sentido de ver se o mínimo necessário para que ele não tenha dificuldades posteriores na sua formação está sendo contemplado de forma efetiva. Então, esta avaliação ela não morre e dá uma nota para o aluno. Ela volta viva para a sala de aula e este aluno vai discutir o porquê, o erro e o acerto. E neste momento, aluno e professor estão refletindo sobre a sua prática. Então, esta inovação também, esse trabalho, esse olhar nós fizemos. Por outro lado, nós repensamos a forma do que é um perfil de egresso, quem é este profissional que vai para o mercado, como ele tem que ser formado, quais as competências que ele precisa ter, enquanto profissional de uma área, enquanto cidadão inserido numa sociedade. Então, como é que esse currículo precisa pensar? Então, analisamos como esse currículo tem que ser pensado para os cursos de bacharelado, né? A medicina, a odonto, as engenharias. Nós pensamos um dia inteiro sobre como tem que ser essa formação de professores para as licenciaturas. E nós pensamos uma manhã toda, como que tem que ser essa formação nos cursos de graduação, que são de tecnologia, que são os cursos superiores de tecnologia, que têm um enfoque nas competências do mercado. Então, a partir daí, havia reflexão, havia participação dos docentes, os questionamentos, a adesão, a novidade de como eu posso fazer isso na minha área, né? Então, toda essa riqueza, essa reflexão nós fizemos nesses dias. O entrosamento foi bacana, interessante. Olha, nunca vi um trabalho tão bonito. E olha, pensar que você estava trabalhando com webconferência, né? E que estes docentes que estavam do outro lado, de cada camp, não arredaram o pé um dia. E não só como participavam, a gente nós postávamos atividades, discutíamos em grupo, como se todos estivessem presentes nesse momento. Então, esta contribuição que eu pensei em dar, com certeza eu estou levando mais. E aí está me dando, inclusive, a segurança da minha escolha a partir de 2015. Isso que eu quero fazer. Agora, essa interação, embora não foi o tempo não foi longo na Unipar, mas assim, deu para perceber que a equipe de professores da Unipar, o corpo docente da Unipar, está sintonizado com o que vem acontecendo no Brasil em termos de inovação na educação? A universidade está sintonizada com o seu tempo. Ela é uma universidade acolhedora e é uma universidade profissional e é comprometida com qualidade. Esse trabalho que nós estamos fazendo, ele impacta em muitas horas de dedicação das coordenações, dos professores, para olhar se, diagnosticar tudo, se de fato está acontecendo da forma como a gente
nós estamos propondo, se todas as competências estão contempladas. Então, uma universidade, um corpo docente que se envolve de tal maneira numa proposta de trabalho que vai dar muitas horas de dedicação a esse olhar diagnóstico, é porque pensa no aluno que tem. Os nossos professores pensam nos nossos alunos. E não só, como a instituição pensa nos professores e nos seus alunos. Porque está investindo nestas pessoas. É importante, então, esse trabalho. Este trabalho coloca os cursos da instituição em sintonia com as tendências contemporâneas, com as inovações e com o perfil do ENAD. É uma mesma linguagem, porque nós estamos falando de um profissional que vai ser competente para fazer o seu trabalho como profissional, para ter a sensibilidade para intervir na sociedade, para assumir compromisso com ela, com essa sociedade enquanto cidadão, que saia do seu ostracismo, do seu individualismo e que seja participativo no universo desta comunidade, que ele seja humanista, humano, em relação às questões que estão inseridas nesse processo. Nós estamos caminhando para isso ou já estamos, vamos dizer, nisso? Estão nisso. Agora, o que está sendo feito com essa proposta? Vai diagnosticar se ainda tem alguma falha para se corrigir. Então, é um processo de diagnóstico, né, que vai ser possível traçar se está tudo bem, se tem algum ajuste a ser feito. Então, por isso que eu digo, é o compromisso com a qualidade. E a Unipar, ela tem bastante interação com a comunidade, com empresas, com entidades. Isso significa que já é um passo à frente? É um passo à frente, inclusive nas suas áreas de pesquisa, nas suas contribuições para formar o profissional titulado com mestrado e doutorado, que vai retornar como docente dessa própria instituição e que também vai beneficiar muitas outras instituições da região. Então, é completo o ciclo de formação que vai da graduação à pós-graduação até chegar no nível mais alto da titulação, que é o doutorado. E que mensagem você teria para o aluno que faz o ENAD, ou que fez, ou que fará em relação à importância dele participar desse processo? Veja, por que ele é importante? Por que a participação dele é importante? O aluno, às vezes, olha que o ENAD pertence à instituição. O ENAD pertence principalmente a ele. Uma instituição, digamos assim, por esse porte, ela tem não sei quantos cursos. O impacto de um curso ou outro, que não vai tão bem no ENAD, não vem nela. Mas o impacto vai no aluno, que a vida inteira ele vai carregar, que ele saiu de um curso que não teve um bom desempenho no ENAD. E a sua autoestima, enquanto profissional, e ao mesmo ele pegar a sua avaliação individual dentro do INEP, que ele pega a sua avaliação, ele não tem como levá-la para anexar o seu currículo e dizer, olha o meu desempenho no ENAD. Então, esta importância é fundamental. Segunda importância, quando você escolhe uma instituição de ensino para estudar, a sua vida profissional, até você morrer, está atrelada a ela. Isso eu acho que é o mais importante, isso que ele precisa entender mesmo, né? Ele precisa entender mesmo. Então, ele faz parte daquele universo. É a marca que ele vai levar. É a marca que ele vai levar. Eu fiz a minha graduação em Biblioteconomia e em Letras na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva. O que acontece nesta instituição, até hoje diz respeito, eu com 56 anos. Que é um instituto municipal. Até hoje diz respeito. Então, esta marca é tua, nada vai te tirar. Então, este compromisso, quando você escolhe esta instituição, a instituição assumiu um compromisso com você e você assumiu um compromisso com a instituição. É uma relação de integração completa
né? Porque você vai levar para a sua vida inteira. Onde você fez a sua medicina? Onde você fez a sua letras? Onde você fez? Na Unipar. E o professor, o que ele precisa para continuar motivado nesse processo? O professor precisa se sentir acolhido no processo e assumir um compromisso. Uma equipe de um curso hoje, ela não se faz mais com nenhum profissional que não assume compromisso. Ainda mais nesse trabalho que nós estamos falando de competências, por si só, este profissional acaba por não ter lugar. Por quê? Ao trabalhar com competência o tempo todo, o professor é motivado, é desafiado. E ele, ao mesmo tempo, vai fazer esse trabalho com o aluno, que vai interagir, que vai desafiar, que vai estar... Ele é muito presente na aprendizagem do aluno. Ele media constantemente as demandas daquele aluno. Ele não é um profissional mais que fala sem parar e que quando ele diz, acabei todo o conteúdo do semestre, se você quiser a minha aula, pode dar. Não existe mais esse profissional. Então, este profissional é este que é capaz de mediar uma aprendizagem e a cada momento buscar metodologias que desafiam o aluno à aprendizagem. Professora, foi muito bom conversar com você, nosso tempo esgotou, espero recebê-la em outra oportunidade. Agradeço imensamente essa oportunidade e deixo o meu abraço a essa região querida e espero voltar muitas outras vezes. Eu estou feliz e fui muito feliz aqui. O Em Foco fica por aqui. Até o próximo programa.